Meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente no nome todo-poderoso de Jesus, ok? É um prazer muito grande estar aqui novamente com você para a gente falar do amor de Deus, da palavra de Deus. Tempos difíceis nós estamos experimentando, hein? Tempos difíceis, e precisamos a cada dia mais fortalecer a nossa fé. Não podemos desanimar, desistir da caminhada em momento algum na nossa vida. Estamos vivendo no mundo todo, né? O mundo todo está passando aí por uma crise terrível, por um momento difícil, gigantesco, que tem atingido as famílias, atingido crente ou não crente. Todos nós estamos aí debaixo dessa pandemia, os governos estão perdidos, estão malucos, não sabem o que fazer. Uma hora tem a vacina, outra hora não tem a vacina, uma hora o certo é o lockdown, outra hora não é lockdown, e se para o povo passa necessidade, se não para a praga aumenta, né? O vírus aumenta, aí a infecção vai infectando as pessoas com mais intensidade. Então nós temos que nos apegarmos a Deus. Não existe outra saída para nós. Ou nós nos humilhamos na presença de Deus, perdão, ou sabe lá o que é que vai acontecer com esse mundo, com a nossa nação e com todos os demais, né, os demais países que compõem aqui o nosso globo, o nosso planeta. Então eu quero aqui nessa noite falar um pouquinho sobre algo muito interessante que nós, como cristãos, podemos fazer. Nós podemos fazer muitas coisas e através de determinadas atitudes que nós fazemos, nós podemos ajudar, contribuir. Né? Tem gente que não crê, tem gente que não acredita, tem gente que acha que a gente é fanático, tem gente que acha que a gente é meio maluco, meio doido, mas nós que temos a nossa fé, nós que temos esta palavra aqui, ó, que não falha, né? A Bíblia Sagrada, esta palavra que é inspirada por Deus, homens escreveram inspirados por Deus, né? Nós temos que usar aquilo que nós temos aprendido, colocar em prática aquilo que nós temos aprendido na presença de Deus, através da palavra, né? Muito importante. Então eu quero falar com você sobre algo muito importante que eu e você podemos fazer nesse tempo de pandemia. Né? Nós temos o direito de criticar governo, temos o direito de sermos criticados, temos o direito de opinar para ou melhor dizendo, é a nossa preferência política. Mas eu acredito que nós, como cristãos, temos um papel muito importante também, e acredito que o mais importante, que é no âmbito espiritual. É muito importante a gente entender isso, que nós também estamos travando uma batalha, não contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, né? Contra o Deus deste século, Deus com letra minúscula, que está aí agindo, se aproveitando da atual situação em que se encontra o mundo e tem entrado na vida até mesmo de muitos cristãos, trazendo desespero, incerteza, tirando do coração a fé de algumas pessoas. Mas quero saudar aqui a Cineira, que está comigo aqui. Glória a Deus pela sua vida, Cineira, que Deus te abençoe. Que a paz do Todo-Poderoso esteja sobre a tua vida, no nome de Jesus. Tá bom? Você que estiver entrando aí, quiser deixar aqui tua saudação, quiser deixar aqui a tua participação, tá? Participe aí com a gente, no nome poderoso de Jesus. Tua participação é muito importante. É bom a gente se sentir aqui, né? Acompanhado por alguém. Tem mais gente entrando. Perdão. Tá aqui o João, a Paula aí com a gente, o João com a gente também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Enquanto vocês vão entrando, eu vou dando a saudação aí para vocês também, tá bom? Mas o texto que eu quero compartilhar com você está aqui
na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos falar de alguma coisa que a gente entende, né? A gente não vai vir aqui falar do que a gente não entende. Perdão aí que a garganta tá meio irritada, tá bom? Mas vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo aqui, ensinando ele, instruindo ele sobre algo que ele pode fazer, que ele podia fazer e que nós podemos fazer. Nesse momento de incerteza que nós estamos vivendo, eu já estou ouvindo crente dizer aí que está desanimado, já estou ouvindo crente dizer aí que perdeu a esperança, já estou ouvindo crente dizer aí que está tudo perdido e que não sei o que vai acontecer e tal. Meus queridos, nós somos salvos em primeiro lugar. Nós somos salvos, não se esqueça disso, que a nossa cidade está nos céus, que quando nós morrermos aqui no corpo, nós seremos levados para a presença de Deus, a nossa alma é eterna, ok? Então para nós não podemos perder a esperança nunca, conforme Paulo escreveu lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante, para a turma de Tessalônica lá, que estava meio também sem esperança em relação aos que dormem, aos que morriam. Então nós que somos cristãos, nós não podemos perder a esperança nunca, porque nós temos um lugar para ir, um lugar de glória, um lugar de eternidade, de gozo eterno. Então nós não podemos perder, porque esse mundo aqui para nós não é o final. Esse mundo aqui para nós não é o fim. A vida não termina aqui, nós sabemos disso. Então, ouvir da boca de um crente que ele perdeu a esperança, que ele não sabe o que fazer, não sabe o que vai ser do amanhã, sabe qual é o destino do crente? Caso ele morra ou caso Jesus volte? A eternidade na presença de Deus. Esse é o teu futuro, é o que a Bíblia nos ensina. Mas enquanto nós estivermos aqui, diante de tudo isso que tem acontecido, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, eu quero aqui te instruir, te exortar, te admoestar, te motivar a fazer súplicas, a fazer orações, a fazer intercessões. É tempo de nós orarmos, é tempo de nós intercedermos, é tempo da igreja se posicionar como sacerdócio real, como nação santa. É tempo da igreja parar de querer fazer tudo com as mãos e começar a fazer mais com o joelho. Entende o que eu estou dizendo? O apóstolo Paulo está ensinando aqui: façamos súplicas, façamos orações, façamos intercessões, vamos orar, vamos interceder, vamos clamar, vamos suplicar diante de Deus, porque Deus é misericordioso. Porque os ouvidos do Senhor não estão tapados para que Ele não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, para que não possa agir, segundo disse o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 1. Então as mãos de Deus ainda estão operantes, os ouvidos de Deus ainda estão abertos. Mas a igreja, que sou eu, que é você, não importa a tua denominação, não importa o nome da tua igreja, não importa o cargo que você tenha nela, Deus está te convocando para você orar pela nossa nação, orar pela nossa cidade, orar para que essa praga cesse, se colocar de joelhos na presença do Todo-Poderoso com a cara no pó, e ali clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos desconhecidos. O povo está dizendo que o povo crente, o povo cristão está dizendo que perdeu o ânimo, que não sabe o que vai fazer. Eu sei o que nós precisamos fazer, a Bíblia nos diz o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, é o que Paulo está dizendo.
Meu irmão, você pode vir na rede social, a página do Facebook é tua. E você pode atacar a esquerda, atacar a direita, atacar o centro, atacar o quem você quiser. Mas você como cristão deveria estar orando. Você como cristão deveria estar intercedendo. Você como cristão deveria estar com a cara no pó, orando para que Deus venha se aplacar. Porque tem parente da gente que pegou esse negócio. Tem amigo da gente que perdeu gente querida. A coisa tá feia. Ah, mas o mundo caminha para o caos. Mas espera um pouco. Será que a igreja vai ficar aqui sem fazer nada? Vamos esperar o anticristo aparecer. O povo está mais preocupado com o anticristo. Está mais preocupado com o milênio. Está mais preocupado com tantas coisas. E está esquecendo de fazer o básico. A igreja é nação santa, é sacerdócio. Deus te constituiu rei e sacerdote para você se colocar diante de Deus em favor da nação, para você se colocar diante de Deus em favor dos homens, para você se colocar diante de Deus em favor da nossa cidade, do nosso país, dos nossos irmãos e de quem a gente não conhece, de quem a gente nunca viu e nem vai ver. Mas Deus tem convocado a sua igreja para fazer oração, intercessão e súplica. Essa é a nossa postura. É isso que nós deveríamos estar fazendo. Ok? Ele está dizendo no versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. É isso que nós deveríamos estar fazendo. E nós temos que pegar firme, nós temos que permanecer firmes na presença de Deus. Oração, súplica, intercessão é a igreja que deve fazer. É a igreja que tem acesso ao Deus vivo. É a igreja que tem acesso ao Deus verdadeiro. É a igreja que tem acesso ao Todo-Poderoso. Jesus abriu o caminho para nós termos acesso ao trono do Pai e chegarmos diante do trono da graça, para buscarmos misericórdia, para que alcançamos misericórdia em tempo oportuno, em tempo difícil. Está lá na carta aos Hebreus. Então, meus queridos, ore. Tá bom? Ore. Para de ficar perdendo teu tempo aí, escutando uma notícia, ficar aí preocupado, ficar aí assim. Ore, vamos orar, vamos orar. Vamos juntar a Assembleia de Deus, Quadrangular, Ministério Paz e Vida, Presbiteriana, Batista, todo mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é composta de placa. A igreja do Senhor Jesus Cristo é composta por gente lavada e remida no sangue do Cordeiro, gente que nasceu de novo, gente que entregou sua vida a Cristo, que tem o Espírito Santo, faz parte da nação santa. É a igreja de Cristo. Então qual é a posição? Façamos súplicas, façamos orações, façamos intercessões, para que Deus se aplaque, para que Deus se mova, para que Deus faça alguma coisa em favor do povo, em favor das nações, em favor das nossas vidas. A Bíblia diz, no capítulo 5, versículo 16, da carta de Tiago, diz assim no capítulo 5, versículo 16. Então, você pode até pensar assim, mas eu vou orar, eu sou tão pequenininho, mas eu vou orar, eu sou tão fraquinho, mas eu vou orar, eu não sei orar direito, mas eu vou orar. Sabe o que a Bíblia diz em relação à tua oração? O diabo fala que a tua oração não vale nada. O diabo fala que a tua oração não tem poder. O diabo fala que a tua oração é insignificante, que você não vai ter retorno da tua oração. É isso que o diabo está soprando na tua orelha e você acredita. Você acredita. Mas o que a Bíblia diz? É o que a Bíblia diz que nós devemos acatar. É no que a Bíblia ensina que nós devemos nos apoiar. E o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que, ouça bem, presta atenção, pegue a sua Bíblia aí, que está empoeirada, que faz tempo que você não lê, vai lá, dá uma sacudida nela, tira a poeira dela e abra aí no capítulo 5 de Tiago, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você já imaginou se a igreja mundial se juntar em oração?
A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, nessa tradução que eu estou usando aqui da ACF. Mas a tradução da Bíblia contemporânea diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Significa que a oração de um justo traz resultados. É por isso que o diabo não quer que você ora. É por isso que o diabo luta contra um povo que ora. Por isso que o inimigo não gosta de ver a igreja orar. É por isso que o inimigo luta para o povo não se colocar diante de Deus em oração. Por quê? Porque a oração de um justo é poderosa, é eficaz, pode muito em seus efeitos. Se nós começarmos a orar, se nós começarmos a interceder, se nós começarmos a suplicar, se nós começarmos a clamar a Deus, as nossas orações terão resultados. Esse maldito vírus vai cessar, as variantes não vão prevalecer, o mal não vai continuar, aqueles que estão longe vão voltar, aqueles que estão aí meio perdidos nesse mundo serão alcançados. Através da tua oração, Deus vai se mover a favor daquelas vidas. Ah, pastor, Deus se move através das minhas orações? Deus se move? Bom, antes de nós irmos para essa área, o mundo talvez, desde quando eu exista por gente que eu me conheça, nunca passou por uma aflição dessas, pelo menos desde quando eu nasci para cá. E o que Tiago ensina no capítulo 5, versículo 3, em tempos de aflição? Então o mundo está vivendo tempos de aflição. Há uma aflição tomando conta. E não é aflição só do coronavírus, não. Tem mãe que está aflita porque o filho está na droga. Tem pai que está aflito porque o filho está no crime. Tem marido aflito porque o casamento está se dissolvendo. Mulher aflita porque o lar está se desmoronando. Tem gente aflita porque está desempregado, porque está enferma, porque está doente. Não é só por causa de coronavírus, não. Mas o que eu devo fazer quando eu estiver aflito? Ficar reclamando? Ficar murmurando em rede social? Ficar expondo a minha vida para um, para outro? Não. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Por quê? Recebemos essa orientação de Tiago, porque lá no versículo 16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Através das nossas orações, a bênção de Deus chega. Através das nossas orações, Deus se move. Através das nossas orações, o milagre chega. Através das nossas orações, Deus se aplaca. Olha, o povo de Israel estava lá no Egito, sofrendo, tomando burdoada, vivendo como escravos, estavam sendo judiados. A Bíblia diz, então clamaram ao Senhor. O que o Senhor fez? Enviou Moisés, tirou eles da terra do Egito. Mas enquanto, meus queridos, a gente ficar de boca fechada, não vai acontecer nada. Enquanto a gente ficar olhando as coisas acontecendo, as coisas desmoronando, não vai acontecer nada. Enquanto a gente não clamar, enquanto a gente não suplicar, enquanto a gente não orar a Deus, nada vai acontecer. E tem um monte de sabichão aí no Facebook, né? Nossa, como tem intelectual no Facebook, rapaz. Como tem gente sábia que conhece saúde. Nem o Mobral fez. E quer opinar aqui, opinar ali, crente querendo falar o que não entende, vá orar, rapaz. É hora de orar, é hora de clamar. Isso nós podemos fazer. Nós podemos orar, nós podemos clamar. Tem coisas que eu não vou entrar em mérito, porque não é da minha alçada. Não é do meu naipe. Mas orar eu posso. Clamar eu posso. Fazer súplica eu posso. Interceder eu posso. E a minha oração e a tua oração, segundo a palavra de Deus, é poderosa e eficaz. Então, nos tempos de aflição, vai ficar correndo atrás de profeta aí, rapaz, vai orar. Vai ficar correndo atrás aí de revelação, corredor de milagre, vai orar. Vai clamar a Deus, dobra o teu joelho, clame ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. A Bíblia não diz, aquele que está aflito, vá atrás do profeta, vá atrás da mandinga, vá atrás disso, vá atrás daquilo. Não. A Bíblia diz, aquele que está aflito, ore. Então é tempo de nós orarmos, é tempo de nós intercedermos, como Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e versículo 8. Quero, pois, que os homens orem. É isso que Deus quer de nós.
Deus está esperando a tua oração, Deus está esperando a minha oração, Deus está esperando o teu clamor, Deus está esperando a tua postura diante dele em súplica, em intercessão, para que ele possa agir. Por quê, pastor? Deus age através da oração? Você quer Bíblia? Você quer que eu te dou resposta na palavra? Então eu vou te dar resposta na palavra. Abra sua Bíblia comigo aí, meu querido, no livro de Esdras. Está na Bíblia. Pode procurar aí que você acha, tá bom? Esdras. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Então o que nós estamos aprendendo aqui? Que nós podemos clamar, interceder, orar. Nós podemos buscar, por quê? Porque a nossa oração é poderosa, a nossa oração pode muito em seus efeitos. E a Bíblia diz que em tempos de aflição nós devemos orar. Então vamos fazer isso. Eu posso orar, você pode orar, nós podemos orar. Sabe por quê que é tão importante as nossas orações? Veja o que a Bíblia diz no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 23. Esdras estava precisando retornar, né? Era um caminho longo, difícil, havia muitos inimigos, havia bandidos, havia assaltantes, então era um caminho de retorno para a terra de Israel. Ele estava voltando com alguns que estavam lá na Babilônia, então ele ficou preocupado, ficou com vergonha de pedir ajuda lá para o rei da época, né? Ele ficou, é o que o texto está dizendo. Aí o que ele fez? A Bíblia diz que ele jejuou, orou, buscou, juntou o povo para orar, para pedir segurança. Aí ele diz assim: nós, pois, jejuamos. Jejuar, dá para você jejuar também, ou não? Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. O quê? Segurança, para que eles voltassem em paz, para que ninguém os acometesse no caminho de volta, para que eles não fossem roubados, assaltados, mortos, perseguidos. E aí olha o que a Bíblia diz, olha que palavra profética para você aqui. Eu vou falar essa palavra para você, profética para você agora. Deus se moveu através das nossas orações. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele moveu-se pelas nossas orações. Deus vai se mover. O que significa isso? Vai agir. Vai fazer algo através da tua oração, aí na tua casa. Pode estar tudo bagunçado, pode estar tudo, olha, você está olhando para a tua casa, está tudo errado, está dando tudo errado, tristeza, briga, confusão, miséria, maldição, opressão. Deus vai agir na tua família através da tua oração. E Deus vai se mover em prol do Brasil, em prol da cidade que você mora. Deus vai se mover na sua igreja através da tua oração. Por isso que o apóstolo Paulo, nós iniciamos essa live falando sobre isso. Admoesto-te, pois, que ore, que interceda. Admoesto, pois, que faça súplica. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Está lá Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 8. Por quê? Porque a nossa oração, ela é poderosa, ela é eficaz, ela pode muito em seus efeitos. E Deus se move através das nossas orações. Deus vai se mover através da tua oração. Deus vai se mover através da oração da igreja. A igreja tem que parar de reclamar. A igreja tem que parar de colocar barreira diante dela mesma. A igreja tem algo na mão que ela não usa. O quê? A oração. Ore aí na tua casa. Dobra o teu joelho, ore sentado, ore deitado, ore de pé. O mais importante é que você se comunique, que você se aproxime de Deus. Ore, porque Deus vai se mover, Deus vai agir através da tua oração. A nossa nação será abençoada pela oração da igreja. A nossa cidade será abençoada pela oração da igreja. A tua casa será abençoada pela oração da igreja. O teu lar será abençoado. O teu filho, a tua mãe, o teu pai, os teus amigos, os teus irmãos, os teus próximos serão alcançados, serão abençoados por causa da tua oração. Deus vai se mover através da tua oração. Você crê nisso? Se você crê, pratique, receba aí essa palavra, porque Deus está te convocando nessa noite para orar. Deus está te convocando nessa noite
para interceder, você que é empresário crente, você que é uma pessoa que está na presença de Deus, você que é um cristão em Jesus Cristo e você está vendo que a coisa está apertando, está funilando, meu irmão, para de entrar na rodinha de quem só critica. Para de participar dessas conversas de gente pessimista que só fala mal de um, mal de outro. É mal do governo, é mal do presidente, é mal do governador, é mal do prefeito, é mal do vereador. Tá certo que nesse povo aí não dá para confiar mesmo. Mas eu quero que você entenda que você tem algo mais importante, mais especial para fazer. Continue com o teu trabalho, mas ore. Porque Deus vai se mover. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Deus se moveu pelas nossas orações. Aleluia! Aleluia! O grande e todo-poderoso Deus, Ele olha para nós, Ele se interessa por nós. A Bíblia diz no livro de Provérbios que Ele tem prazer nas nossas orações, que as nossas orações para Ele é contentamento. Deus se sente contente, feliz quando nós oramos. Orar a Deus não é incomodar a Deus, orar a Deus não é perturbar a Deus, como um monte de gente fala aí. Orar a Deus para Ele é prazeroso e é abençoador para nós. É através da oração que nós mantemos comunhão com Ele. É através da oração que nós nos relacionamos com Ele. É falando com Ele, nos expressando diante dEle. Então a palavra aqui nessa noite para nós é essa. Deus quer a tua oração, a tua súplica, a tua intercessão e as tuas ações de graças também. Conforme diz o texto lá, perdão. Então, meus queridos, Deus se move. Pastor, o texto de Esdras aí e tal, me dá mais um exemplo. Eu vou te dar 3. Exemplos de homens que oraram e Deus agiu. Eu vou te dar 3. O primeiro está aqui em 2 Reis, capítulo 20. Ok? 2 Reis, capítulo 20. Anota aí, pega a sua Bíblia, acompanha aí com a sua Bíblia na mão, desliga aí essa televisão agora, que agora é hora de você ouvir a palavra, é hora de você encher o teu coração com a palavra que gera fé. Tá aí sem fé porque parou de ler a palavra, tá aí sem fé porque tá dando muita coisa para essa rede social e tá se esquecendo da palavra. Por isso que tá aí morto, sem vida, não tem força para nada, não crê em nada. Por quê? Porque o que gera fé no teu coração é a palavra de Deus. Não é a novela, não é o Faustão, não é o Big Brother, não é nada dessas coisas não. O que gera fé no teu coração é a palavra de Deus. Naqueles dias, capítulo 20, versículo 1. Ezequias adoeceu de uma doença mortal, ou seja, uma doença que era para a morte. Ele pegou uma enfermidade e aquela enfermidade ia matá-lo. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede Ezequias e orou ao Senhor. Veja, ele recebe uma notícia ruim, ele recebe uma notícia de morte. Quem entregou essa palavra para ele não foi um açougueiro, não foi um profetada, não foi um profeta falso. Quem entregou essa palavra para ele foi o profeta Isaías. Ele sabia que Isaías era homem de Deus. Ia se cumprir, ele ia morrer. Mas o que ele fez? Ele foi usar o único recurso que ele tinha, a oração, que é o recurso que nós temos agora para esse mundo de caos, para esse mundo que está aí perdido. É a Johnson & Johnson, é a Pfizer, é a Coronavac, ninguém está resolvendo nada. Irmãos, nós precisamos da intervenção divina, nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos da mão de Deus, da presença de Deus, da misericórdia de Deus, da glória de Deus. Quem crê, crê, meu. Quem não crê é problema de quem não crê, mas nós cremos. Deus está no controle da nossa vida. Deus rege a nossa vida, nós estamos nas mãos dele, nós cremos que Deus se move, nós cremos que Deus ouve, nós cremos que Deus responde, nós cremos que Deus age. Ezequias também cria, Ezequias também acreditava no poder de Deus, no poder da oração. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, suplico lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos. E ele começou a chorar. E chorou na presença de Deus. É o melhor lugar para chorar, é no colo de Deus. O melhor lugar para você chorar tuas pitangas é na presença de Deus. O melhor lugar para você derramar as tuas lágrimas é na presença de Deus.
Não é para chorar no colo desse ímpio aí não, que você vive contando tudo para esse ímpio. Não é para você ficar chorando aí no muro da tua vizinha não, que não resolve nada. Não é para você ficar chorando para lá para cá não, é para você chorar na presença de Deus. E foi o que a Bíblia diz. E na presença de Deus, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na presença de Deus, bem-aventurados são aqueles que choram na presença de Deus, porque eles serão consolados. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Então a Bíblia diz que no versículo de número 4, sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, oh, como Deus é maravilhoso, olha como Deus se move através das nossas orações. Olha como Deus se move através da tua oração e da minha oração. Por quê? Porque você acha que Ezequias era melhor do que você? Você acha que Ezequias era melhor do que eu? Você acha que Ezequias foi ouvido porque ele era puro, santo, embora ele alegue aqui, ele usa um argumento aqui, Senhor, tenho sido fiel, eu tenho andado na tua presença. Mas você acha, meu querido? Não. O Deus de Ezequias é o meu Deus e o teu Deus. E assim como ele ouviu a oração de Ezequias e agiu, ele vai ouvir a tua oração e vai agir. E a minha oração também ele vai ouvir e vai agir. Então a Bíblia diz que Isaías mal tinha saído do meio do pátio, veio a ele de novo a palavra do Senhor. Deus chamou Isaías e falou para ele assim, ô Isaías, volta lá, porque o homem orou, meu servo orou, ele buscou-me. Está aqui a Sandra também, que Deus abençoe, a Dona Dita com a gente aqui também, que Deus abençoe, está aí a Sabrina, o Jonas, que Deus abençoe, está aí a Leia também, que Deus abençoe, no nome de Jesus, povo ligado com a gente aí. Então ele voltou. Vai lá, Isaías, que o meu servo está orando. Vai lá, Isaías, que o meu servo clamou. Ele está lá derramando lágrimas e as lágrimas dele chegaram até diante do meu trono. Volta lá e leva uma palavra para ele. Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, chefe do meu povo, aquele que eu coloquei lá no trono. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. E eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Boa noite para você também, Jonas. Deus te abençoe. Então, meus queridos, olha, o homem estava já com um decreto de morte, mas tudo mudou quando ele orou. Mudou. Porque Deus se move através das nossas orações. Deus se move através da tua oração. Deus se move através da minha oração. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, magnífica. Não tenho o que dizer. Deus falou para ele, eu vou te sarar. E curou ele. Deus curou ele nos textos para frente. Mais para frente, quando você terminar de ler o texto, você vai ver que Deus curou ele. Que Deus abençoou a vida dele. Deus deu mais tempo de vida para ele. Não morreu daquela doença, não. Foi curado, porque ele orou. Quero dizer para você que Jesus ainda continua curando. Quero dizer para você que Deus ainda continua ouvindo as nossas orações. Ele está ouvindo as tuas orações, sim. Não deixa o diabo tirar isso do teu coração, não, meu querido. Deus está ouvindo as tuas orações. Deus está vendo cada lágrima que você derrama na presença dele. Deus está vendo, para de choramingar, para. Hoje é noite de você se alegrar. Hoje é noite, não desanime, não se decepcione, não deixa que essa decepção aí te abale, que esse problema te abale. Não, Deus está vendo as tuas lágrimas, Deus está ouvindo as tuas orações. E Ele vai se mover, hein? Ele vai se mover. Ele vai agir, aleluia. Porque Deus, conforme disse lá no livro de Esdras 8:23, se move. Age, trabalha, faz através da tua oração e através da minha oração. Quer outro exemplo? Mais para frente um pouquinho, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 1 também. Olha lá o rei desesperado. O rei desesperado. Que rei que era esse aqui? O rei Josafá. Gosto muito desse rei. Gosto muito de falar sobre esse rei, do exemplo desse rei. A Bíblia diz assim, sucedeu que depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com ele outros amonitas vieram a peleja contra Josafá
Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Engedi. Olha a notícia. O reino do cara estava vivendo um tempo de paz, um tempo de alegria. De repente se levanta lá uma turma e fala: vamos conquistar a cidade, vamos matar todo mundo. Juntam lá, vem para cima de Josafá. Sabe o que Josafá fez? A Bíblia diz que Josafá temeu, é verdade, mas ele não ficou encolhido por causa do medo, não. Ele não ficou dentro de casa lá assim, debaixo da cama, não. A Bíblia diz que ele orou. A Bíblia diz que ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. O decorrer do texto você já sabe. Deus se moveu de uma maneira extraordinária. O povo nem lutou, o povo só adorou e cantou. E Deus se moveu ali e deu uma grande vitória para o povo de Judá. Deus deu a eles uma vitória extraordinária, diante daquele momento em que eles estavam vivendo em aflição. O que eles fizeram? Foram orar. Por isso, o apóstolo Paulo ensina para a igreja, para Timóteo, um dos obreiros, um dos líderes da igreja, lá que estava tomando conta de um trabalho, de uma igreja. Ele diz assim: admoesto-te, antes de tudo, que se faça oração, súplicas, intercessões, ações de graças por todos os homens. É através da tua oração que Deus se move. Meus irmãos, é tempo de nós nos juntarmos em oração. Ah, mas não está dando aí para a gente se juntar todo mundo. Ora na casa, vamos juntar todo mundo na casa. Quando der para ir no culto, a gente está lá no culto, ok? Mas quando não der, vamos juntar na casa. Não podemos nos acostumar a isso. O culto presencial faz uma falta tremenda. No culto presencial a gente tem comunhão, a gente está junto, a gente ouve a palavra, a gente toma a ceia junto e tal, assim sucessivamente. Mas não vai dar para estar no culto presencial hoje. Hoje nós não estamos no culto presencial, estamos aqui nessa live. Vamos orar na casa, vamos clamar. Aí da tua casa, através da tua oração, Deus vai se mover. Através do teu clamor. Aquele que está aflito, 5,13 de Tiago, ore. Está alguém entre vós aflito? O mundo todo está aflito. Tem um monte de cristão aflito. Tem um monte de lar, de família aflita. Qual é a saída? Oração. Vamos clamar a Deus. O povo de Sorocaba ora, nós aqui de Pilar do Sul oramos, o povo lá de São Miguel, de Salto de Pirapora, lá de Campinas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, lá de Santa Catarina, lá do Paraná, lá de São José do Rio Preto, de Catanduva, de Votuporanga. Vamos levantar um clamor só, vamos nos unir. A oração deles lá, a nossa aqui, a oração do outro, a oração do vizinho, e esse clamor vai chegando até o trono de Deus. A Bíblia diz que Deus recolhe as nossas orações, os anjos recolhem as nossas orações em salva de ouro. Meu Deus, as nossas orações sobem como incenso diante do trono de Deus. As nossas orações são eficazes, trazem resultados. As nossas orações abençoam vidas, a dos outros e as nossas. Abençoam nações. Através de intercessão, meu querido, Deus parou o sol, conforme diz a Bíblia. A realidade foi a terra que deu uma paradinha lá para José terminar a batalha. Olha que coisa extraordinária. Quem não crê é problema de quem não crê. Mas nós cremos, nós acreditamos no poder da oração. E para terminar, aqui eu quero falar com você sobre o texto de Atos 12. Sempre usamos o texto de Atos 12, porque olha que coisa. Capítulo 12 de Atos. Aqui, ó. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro foi preso. Ia ser morto no dia seguinte. Herodes estava fazendo gracinha lá para agradar os judeus.
Estava lá fazendo gracinha para tentar impedir a obra do Senhor. Prendeu Pedro, um dos líderes. Deus estava fazendo coisas extraordinárias através da vida de Pedro. Pedro era um pregador que não tinha medo. Ele disse assim, importa muito mais agradar a Deus do que aos homens. Mandaram ele calar a boca, ele falou, ninguém vai calar minha boca, não. E aí o Herodes estava com poder na mão. Tem gente que acha que porque tem o poder na mão está acima de qualquer poder. Acima do teu poder está o poder de Deus. Acima do teu cargo está o poder de Deus. Acima de você está o Todo-Poderoso. Ele pode mais do que essa canetinha que você tem aí. Tenho dó na hora que Deus começar a botar a mão aí na vida de muitos desses aí que tem autoridade. Tenho dó. Na hora que a justiça começar a chegar na vida dessa gente aí. Quero ver que vai... Oh, meu Deus, não vai demorar muito não. Na hora que Deus começar a desmantelar aí organizações, né, sistemas, né? Rapaz do céu, porque acima dessa cambada aí está Deus, o poder de Deus está acima de todos os demais poderes. Não tem poder judiciário, poder legislativo, seja poder executivo que está acima do poder de Deus. O povo está brincando com quem eles não conhecem. Com quem eles não brincam com quem não tem temor, eles não têm temor do Deus vivo, por isso eles fazem o que eles querem, nem acreditam na presença dele. Mas na hora que Deus começar, a usar da sua justiça, na hora que Deus começar a se mover e dar a cada um segundo as suas obras, eu tenho dó. É um por um. E nós vamos ver isso acontecer ainda. Você pode ter certeza do que eu estou dizendo para você. Nós vamos ainda ver, porque já está demais a corrupção e a falta de auxílio, de ajuda ao povo. Mas a Bíblia diz que Pedro estava na prisão, lá havia sido preso. Herodes intentava matar ele no dia seguinte. Sabe o que a Bíblia diz? Que a igreja começou a orar por ele. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto ele estava lá preso, enquanto teu pai está lá na UTI, ore. Enquanto tua mãe está lá na UTI, ore. Enquanto tem alguém da tua família lá, ore. Enquanto está acontecendo alguma coisa ruim, ore. Enquanto a porta está fechada e você não consegue abrir por você mesmo, ore. Se está acontecendo alguma coisa ruim, ore. A enfermidade chegou, não tem cura, ore. O casamento está abalado, já tentou de tudo, foi no psicólogo, foi em encontro de casal, foi aqui, foi ali, não deu certo. Ore. Coloque na mão do Todo-Poderoso. Peça a intervenção do Todo-Poderoso. Peça a ajuda daquele que tem poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Se aproxime de Deus através de Jesus Cristo, porque não tem como se aproximar de Deus se não for através de Jesus Cristo. O Senhor ora a Deus em nome de Jesus, não é em nome de Maria, de Paulo, de pastor, de igreja, de tradição. Você se aproxima de Deus através de Jesus. E esta igreja estava orando ao Senhor, no nome poderoso de Jesus, em favor de Pedro. Sabe o que a Bíblia diz no decorrer do texto? Que Deus enviou um anjo. Estava lá Pedro, guardado. Soldados tomando conta. Portão da cidade fechado, a cadeia fechada. Estava lá fechado, baita de um portãozão gigante. Dizem alguns historiadores que se fechava por fora para não ter problema de sair. Se fechava por fora para não ter problema de ninguém abrir por dentro. Então o cara ia embora, trancava o presídio lá e só abria no dia seguinte, segundo dizem alguns estudiosos aí. Né? Então estava lá Pedro. Tinha chance de sair humanamente? Não. Mas através da oração, o sobrenatural acontece. A Bíblia diz que o anjo veio, tirou ele dali, ele estava amarrado ali, preso, acorrentado por soldados. Ele passou a porta, ele passou pela porta da prisão, saiu pelo pátio da prisão, passou, chegou na porta principal da prisão. A Bíblia diz que a porta abriu sozinha, por si só. E lá vai Pedro embora. Quando eles acordaram no outro dia, cadê Pedro? Pedro estava solto, livre. Por quê? Porque a igreja estava fazendo continuação por ele a Deus. Agora, se nós não acreditarmos mais no poder de Deus, para que irmos à igreja? Para que ficarmos aí perdendo tempo em madrugadas em vigília? Para que ficarmos aí falando de Deus se a gente não crê no poder de Deus? Se a gente não crê no sobrenatural? Se a gente não crê no milagre? Se
Se a gente não crê no que Deus é capaz de fazer, que Deus pode fazer, para quê? A Bíblia diz que Ele é o Deus todo-poderoso. Ele não é poderoso, Ele é todo-poderoso. Todo poder pertence a Ele. O que significa isso, pastor? Significa que Deus pode fazer o que Ele bem entender. Ele tem poder para matar, Ele tem poder para dar vida, Ele tem poder para fazer o cara voar, Ele tem poder para transformar um homem num cachorro, Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Ele tem poder para transformar a pedra em pão, Ele tem poder para fazer chover, para não chover, Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Se nós não acreditarmos nisso, se a igreja não acreditar nisso, para que perder tempo em ficar carregando Bíblia na mão, botando terninha e gravata, e ficar falando bonitinho, gastando tempo em curso teológico e tudo mais, se não acredita naquilo que precisa acreditar? Então, através das nossas orações, Deus se move, Deus age, Deus faz grandes coisas. Pai querido, no nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos aqui nesse momento sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, nosso país, sobre o mundo. Eu sei que a minha oração é poderosa e eficaz, e tem efeitos. Pode muito em seus efeitos a minha oração. E nesse momento tem gente orando comigo. Eu oro por essa pessoa que está aí agora enferma, triste, abatida, depressiva, oprimida. Eu oro para que o Senhor venha trazer paz, libertação para essa vida, que também está no vício, para esse lar em guerra. Oro para que o Senhor venha abrir uma porta para aquele que está desempregado. No meio da pandemia, no meio da adversidade, o Senhor é o Deus que abre portas. Hoje mesmo ouvi um testemunho de um membro da nossa igreja que foi chamado para trabalhar num escritório, meu Deus. No meio dessa pandemia, o Senhor agiu na vida da tua serva. Que o Senhor abençoe agora cada vida que está nos vendo. Que o Senhor abençoe agora cada vida que vai nos ver. Que o Senhor possa operar um milagre na vida dessa pessoa que está desviada, afastada. Que ela seja tocada pelo teu Espírito. Essa pessoa que está enferma, que ela seja curada. Essa pessoa que está abatida, que ela seja restaurada, levantada. Essa pessoa que está aí, meu Deus, com pensamentos de morte, que a partir de agora ela venha pensar no que é bom, no que é puro, no que é honesto, no que é edificante, no que ele traz esperança, no que ele traz graça. No nome de Jesus, estenda as tuas mãos e abençoa cada vida. Guarda-nos de todo o mal, livra-nos de todo o mal, livra-nos de toda a praga, livra-nos das setas que voam de dia ao meio-dia, livra-nos da praga da escuridão, da mortandade que assola ao meio-dia. Senhor, livra-nos de todo o mal, livra o teu povo, alcança lares, famílias. Tem gente morrendo sem o Senhor, tem gente morrendo sem a salvação, tem misericórdia. Ô Pai, dá mais uma oportunidade para esse povo te conhecer, se arrepender e assim receber a salvação. Abençoa cada vida, Pai querido, no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Vamos interromper os nossos cultos nos lares. Lares que semeiam é o nosso projeto. Vamos ter que dar uma parada. Primeiro por causa do horário, né? Não podemos fazer o culto após as 8 da noite. Então não será possível a gente fazer o culto nos lares. Também por causa de evitar problemas de aglomeração, né? A gente não vai fazer e também não queremos ter problema com as autoridades de forma nenhuma. Então não teremos os cultos nos lares. Neste domingo, especificamente, nós teremos o nosso culto às 18 horas, lá no sítio do nosso irmão, na casa do nosso irmão, ok? Então, às 18 horas, nós estaremos celebrando, querendo Deus, se Deus permitir, estaremos celebrando a ceia do Senhor, tá bom? E que você fique firme, que você não se esqueça que em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo você pode todas as coisas. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, disse o apóstolo Paulo. E o Cristo todo-poderoso do apóstolo Paulo é o Cristo todo-poderoso que você tem. É o mesmo. Ok? Que Deus te abençoe poderosamente, que o Espírito de Deus conduza a tua vida e que você possa triunfar a cada dia e que você esteja a cada dia mais aquecido, fortalecido na tua fé.
Fique na paz. Deus te abençoe.